Momento EBD. Olá, estamos em mais um episódio do nosso Momento EBD. E hoje, nosso convidado especial, professor Alexandre, da Sala Soberania de Deus na Salvação, que compartilha a sala também com o presbítero Luiz Carlos, sobre o batismo do Espírito Santo, né? Alguns irmãos acreditam que foram batizados pelo Espírito Santo porque sentiram aquela presença, porque falaram em línguas, né? Ainda com o coração e a mente ainda muito voltado para as emoções e para o sensorial. E, na verdade, o que é o batismo do Espírito Santo, professor? Pois é, essas perguntas são bem interessantes, escolhidas realmente. A dedo, hein? A questão é o seguinte, muita gente faz uma certa confusão entre o batismo, onde você declara perante a igreja que aceita o amor de Deus e confessa o nome de Jesus como Senhor e Salvador, como um batismo diferente do batismo do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que, vou só explicar o pensamento de algumas pessoas. Há o batismo na igreja, onde você confessa Jesus como Senhor e Salvador, e depois, dependendo da situação, vai acontecer um segundo batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Nós cremos que não é assim. Não existe esse primeiro momento, esse segundo momento, não. O eleito, ele declara perante a igreja que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. Naquele momento, ele está confessando o nome de Jesus. O Espírito Santo já agiu no coração dele, porque você só pode falar que ama a Deus pela ação do Espírito Santo, está na palavra dele. Então, não são etapas. O Espírito Santo é uma pessoa, como a gente falou na resposta às questões anteriores. Então, o Espírito Santo ele age no coração do eleito de Deus, de acordo com os seus propósitos. Então, o que nós cremos? O Espírito Santo age no coração do cristão, do crente, ele confessa o nome de Jesus, ele é regenerado, ele é convertido a Deus, ele passa a caminhar nos caminhos do Senhor. Logicamente, existem as dificuldades. E o Espírito Santo vai capacitar esse irmão a cumprir os propósitos de Deus, a ter o seu ministério, a contribuir com os seus talentos. Então, o que as pessoas aí fora chamam de batismo do Espírito Santo, e muitas vezes associam isso a falar em línguas, o que nós cremos é que o Espírito Santo está agindo e que o batismo do Espírito Santo, na verdade, a gente crê que é a ação do Espírito Santo capacitando o cristão para a obra de Deus. Ele passa a desenvolver os seus talentos e a colaborar com o crescimento da igreja, colaborar com os ministérios. Então, o batismo do Espírito Santo não é simplesmente uma etapa em que o Espírito Santo, num certo momento, derramou a sua graça e você passou a falar em línguas. Isso não tem sentido nenhum. Não tem uma lógica na palavra. Aconteceu lá em Pentecostes, mas não é uma regra. Nós cremos que o Espírito Santo age. E no momento dele, na perspectiva, no propósito dele, ele capacita o irmão no seu ministério. Isso é o batismo do Espírito Santo, é o Espírito Santo capacitando para a obra. Durante o processo de santificação, né, o homem ainda é suscetível a pecados, né? E o Espírito Santo ele vai nos conduzindo e nos capacitando, como muito bem falou o professor. E eu pergunto, qual é o pecado imperdoável? Não existe pecado grande e pecado pequeno. Todo pecado é desobediência a Deus, é rebelião a Deus, é você contrariar a Deus. Mas aí, o que acontece? Você, ao pecar, se você é cristão, você tem que se arrepender, você vai ser, o Espírito Santo vai tocar o seu coração, você vai sentir que cometeu aquele pecado, você se arrepende, pede perdão a Deus e pede força para fugir desse pecado. Então, não existe pecadinho e pecadão. Agora,
A palavra de Deus diz, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, diz que existe o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia? Blasfêmia é você falar mal de Deus, é você acusar Deus de uma coisa que ele não é. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo o próprio Deus, é um pecado imperdoável. Agora, professor, agora eu fiquei com medo. Eu sou cristão, e se eu, por algum motivo, me desorientar e cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vou perder a minha salvação? Nós cremos que nós fomos eleitos em Deus desde a fundação dos tempos, desde o início de tudo. Nós não perdemos a nossa salvação. Não existe o ex-cristão. Uma vez cristão, você está salvo por Deus, pelo amor que Deus tem por nós, e você foi lavado pelo sangue de Jesus, justificado por Ele. E o que Deus faz não falha. Agora, nesse processo de santificação, a gente às vezes cai em tentação, peca. E como eu falei, se arrepende e luta contra a carne, luta contra essas influências malignas que existem no mundo para continuar no caminho de Deus. E Deus nos dá força através do seu Espírito. Agora, nós como cristãos somos blindados, eu uso essa palavra que é muito cotidiana, blindados contra esse pecado imperdoável. O Espírito Santo nos conduz e nos protege para que a gente jamais cometa um pecado horrível como esse. Então, nós, como cristãos, que declaramos que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós jamais cometeremos um pecado desse. Agora, a palavra de Deus diz que no final dos tempos, o inimigo vai influenciar muita gente, e muita gente vai, principalmente nos últimos dias, blasfemar contra o Espírito Santo, para indicar, para separar quem é eleito e quem não é. Então, fique atento, cuidado. Se você perceber alguém blasfemando contra o Espírito Santo, você já sabe, aquela pessoa cometeu um pecado imperdoável. E que bom, dava para a gente conversar aqui um tempão, né, professor? Sim, mas, com certeza, para saber mais e entender um pouco mais sobre o processo de santificação, o que é a salvação, o que é que o cristão deve fazer, né? Entrar na escola bíblica dominical e se matricular na sala Soberania de Deus. Então, pessoal, eu convido a todos, todo domingo pela manhã, logo após o culto, nós temos a nossa sala, um debate, uma meditação sobre a palavra de Deus, 100% Jesus Cristo, aprendendo mais da palavra, caminhando com mais segurança no caminho que o Senhor nos resguardou. Eu tenho certeza que você vai sentir no seu coração a vontade de se matricular na escola bíblica e aprender mais de Deus. Como é que eu posso aprender mais de Deus? Fixando na palavra, tendo foco na palavra. Tem muita gente que se diz cristão, mas não lê a palavra de Deus, não medita na palavra de Deus, não busca se aprimorar na palavra de Deus. Então, pode ser que seja um cristão mesmo, mas que precisa tomar ciência e se organizar, porque a palavra de Deus, ela precisa estar na nossa vida não só no domingo. Domingo é aquele momento do Senhor, aquele momento que a gente dedica maior atenção, mas a palavra de Deus tem que estar no nosso coração. E, para isso, você precisa aprender mais de Deus. Diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. No temor do Senhor não é ter medo de Deus, não é ter o terror de Deus, não. É reconhecer quem é Deus, saber quais são os atributos de Deus. Quem é Deus? Qual é a capacidade de Deus? Qual é o poder de Deus? Você vai aprender isso na sala Soberania de Deus, e eu convido a todos. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia da Escola Bíblica Dominical. E até o próximo Momento EBD.